Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e nesse vídeo eu quero trazer mais um herói do Antigo Testamento cujo nome é José, né? Lembrando que esses são os heróis que fazem parte daquela lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Então, vamos à aula. A aula de hoje então é sobre José e seu triunfo. O texto áureo que eu vou ler se encontra em Hebreus 11, 22 e diz: Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Em um contexto muito distante de nós, por volta de 1800 a.C., sobre o solo de Israel e do Egito, ocorreu a linda história de José, o José que virou filmes e livros, o José que sempre é lembrado em pregação e estudos, não por erros ou deficiência, mas por seu caráter forjado em meio a grandes desafios. Esse homem que tem no livro de Gênesis 14 capítulos destinados à sua história. A vida desse herói da fé de Hebreus 11, 22 foi marcada por muitos desafios, sofrimentos, incompreensões, perseguições e humilhações. Foi um tempo marcado por uma caminhada de rebaixamento desde o momento em que vivia desfrutando do prestígio paterno, até o momento em que mofava em um cárcere cruel. A inimizade dentro da casa de Jacó foi o começo do problema. A família era numerosa, com 12 filhos e uma filha. José estava entre os mais novos, porém o procedimento dos mais velhos gerava preocupação a Jacó. Por conta disso, Jacó se valia do bom rapaz para fiscalizar o procedimento dos seus filhos mais velhos. Com isso, fez grandes atribuições a José, a ponto de dar-lhe uma roupa especial que o distinguia de seus irmãos. Isso aguçou a maldade de seus irmãos, que começaram a maltratá-lo. Além disso, José contou-lhes 2 sonhos que tinha tido. Sonho que falava de uma possível subordinação de toda a sua família a si. A reação foi certa. À medida que ouviram os sonhos, sentimentos negativos e positivos começaram a emergir. O texto diz que aborreciam a José, que brigavam através de palavras e que sentiam inveja em seus corações. O coração do homem é mau, diz o profeta Jeremias, é como uma cisterna que jorra pensamentos, sentimentos e imaginações perversas. Nessa história, cada vez que os filhos de Jacó viam José com aquela roupa especial, lembravam de seus sonhos e desejavam eliminá-lo, matando-o e simulando que uma fera o tinha devorado. Na verdade, esse plano foi barrado por Rúben, sendo sucedido por outra maldade, pois o lançaram em uma cisterna sem água. A presença de alguns beduínos mudou a sorte de José, colocando-a a caminho do Egito após ter sido tirado daquele buraco desconfortável. O Egito naquela época era o centro econômico e político mais importante do mundo. Contava com uma agricultura e arquitetura bem avançada, desenvolvia técnicas de irrigação e fazia grandes colheitas na terra que margeavam o rio Nilo, principalmente aquelas mais próximas de sua voz. O Egito agora era o novo lar de José, e com certeza um lar não muito aconchegante, pois ao chegar, trazido pelos beduínos, fora colocado à venda no comércio escravista. Em Gênesis 37, versículo 36, nos diz que fora vendido a Potifar, um alto funcionário na corte egípcia. José estava em pleno processo de humilhação, pois perdera a capa de honra dada por seu pai para vestir a roupa de serviçal, trabalhando em casa de gente estranha. Todavia, encontramos o seguinte esclarecimento em Gênesis 39, 2 e 4. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. José achou graça aos olhos de Potifar, e servia-o,
e ele pôs a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Mas quando isso aconteceu, José foi vítima de uma terrível acusação, pois a esposa de Potifar o acusou de ter atentado ao pudor, quando de fato o que tinha acontecido fora o esforço de proteger sua integridade e também de zelar pela honra de seu patrão, rejeitando manter relações sexuais com a patroa. Mesmo assim, a acusação resultou-lhe em perda de sua liberdade, indo para a prisão. Todavia, sua prisão foi diferente, pois novamente teve a oportunidade de manifestar habilidades onde estava. Em Gênesis 39, versículo 22 e 23, diz que o carcereiro-mor, ou seja, o carcereiro-chefe, entregou na mão de José todos os presos que lá estavam e não tinha nenhuma preocupação, porque o Senhor estava com José e o Senhor prosperava tudo o que fazia. José vivenciou com tranquilidade aquela situação. Lá, chefiou a cadeia e pôde ser interpretador de sonhos. Em Gênesis capítulo 40, diz que foram 2 presos que tiveram seus sonhos interpretados por José. Com o cumprimento do sonho do copeiro-mor sendo restituída a antiga função no governo, faz a ponte para trazer José ao centro decisório daquela época. Um novo capítulo começou na vida desse servo de Deus. A humilhação marcada por dependência em Deus frutificou, dando lugar ao reconhecimento e prestígio. A partir desse momento, então, ele foi reconhecido e exaltado. A vida de José foi marcada por ascensão e destaque. José saiu daqueles longos anos de lutas e aborrecimentos para uma posição de reconhecimento e coroação, mas também de trabalho e influência. Essa ascensão o permitiu fazer parte da estrutura de comando daquele país, pois Deus estava criando a ocasião para fazer crescer os descendentes de Jacó, formando um povo numeroso para realizar o plano de ser nação modelo e abençoada por todos os povos. José foi a peça-chave para que isso viesse a acontecer. José teve uma participação especial em um tempo de bonança, administrando sabiamente os recursos do Egito para que nos próximos anos, tempos de crise, o país não viesse à falência. Foi na fase final deste período que voltou a ver sua família, podendo abraçar seus irmãos e trazer todo o clã para a terra das provisões. Pôde também construir uma família e ter filhos que foram abençoados, tornando-se posteriormente cabeça de tribos, príncipes entre os maiorais de Israel. No final de sua história, refletindo sobre os tempos de luta marcados pela hostilidade fraterna, disse em Gênesis capítulo 50, verso 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José compreendeu o curso de sua história e pôde ver o seu sonho tornar-se em realidade. A chegada de Jacó ao governo aconteceu de forma sobrenatural, pois o próprio Deus, com sua sabedoria, foi conduzindo a situação ainda na cadeia. O jovem patriarca interpretou sonhos e essa notícia chegou ao palácio em um dia que o faraó da época estava preocupado com um sonho enigmático que havia tido durante a noite. José interpretou o sonho do faraó, o sonho das vacas gordas e das vacas magras. E por conta dessa demonstração de sabedoria, foi promovido a governador do Egito. Em Gênesis capítulo 41, versículo 39 ao 43 diz: Acharíamos um varão como este, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Porque Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou o faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e aclamaram todo o povo, e assim foi posto sobre toda a terra do Egito. José tinha mais que a aprovação popular e oficial, tinha a sabedoria de Deus para administrar naquele momento. O Deus que estivera consigo nos tempos críticos também estava presente nesse momento. José não abriu mão da graça de Deus por conta da força da sedução mundana, política e material. Ele nos dá o exemplo de que é possível estar com Deus em todos os momentos de nossa história, sem abrir mão das coisas espirituais. As adversidades que surgem no nosso caminho se tornam a escola de Deus e por elas somos disciplinados para exercermos grandes tarefas no futuro. Não devemos confiar em nossa sabedoria e em nossa habilidade como se elas fossem capazes de resolver os problemas da vida. Deus é quem nos assegura a legítima vitória. Que o Senhor nos conceda sempre a oportunidade e o privilégio de imitarmos José. Que todo o povo de Deus possa manter viva a sua mente a história positiva e edificante desse homem exemplar e herói da fé. Então, pessoal, essa foi mais uma aula da parte do Senhor para a sua vida. Se você gostou, dê aquele like, dê aquele joinha. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito para receber mais vídeos. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem aí. E não se esqueça de comentar se possível. E fique com Deus, fique na paz e até mais.